Você já percebeu como, por mais que a gente tente mudar o mundo lá fora, tudo parece voltar ao mesmo ponto? A pessoa muda de emprego, muda de cidade, muda de relacionamento, mas as situações se repetem como se a vida estivesse presa num ciclo invisível. E não é azar. Existe uma explicação profunda para isso, e ela está dentro de um princípio antigo, conhecido como o princípio do espelho. Esse princípio diz que a realidade é um reflexo da sua consciência. Tudo o que você vive fora é um reflexo do que você é por dentro. É como um espelho invisível. Você acredita estar observando o mundo, mas na verdade está vendo a si mesmo projetado sobre ele. Suas crenças, emoções, traumas e intenções moldam cada detalhe do que acontece. Imagine um espelho comum. Se você sorri, o reflexo sorri. Se você franze a testa, o reflexo muda na hora. Agora, tente fazer o reflexo sorrir sem mudar a própria expressão. É impossível. Ainda assim, é exatamente isso que a maioria das pessoas faz todos os dias. Elas tentam mudar o reflexo, o mundo, as pessoas, o destino, mas continuam com a mesma expressão interna. O erro universal é tentar consertar o espelho em vez de mudar o rosto. A pessoa reclama da falta de amor, mas se rejeita por dentro. Reclama da falta de oportunidades, mas vibra na escassez. Quer respeito, mas se trata com desvalorização. A física do espelho é clara. O reflexo só devolve o que você emite. E é por isso que não adianta forçar o reflexo com esforço externo. Você pode fingir confiança por um tempo, pode sorrir nas fotos, repetir mantras ou até se convencer de que está bem, mas, se lá dentro o sentimento não acompanha, o espelho devolve a verdade. A vida não responde às palavras, responde à vibração. A psicologia moderna confirma isso quando fala de projeção, o mecanismo pelo qual transferimos aspectos inconscientes nossos para o mundo exterior. Quando você sente raiva de alguém sem motivo claro, pode estar vendo naquele outro algo reprimido em si mesmo. Quando alguém te irrita por um comportamento específico, talvez seja algo que você nega possuir, mas que ainda vive dentro de você. Jung dizia que tudo o que nos incomoda nos outros é, na verdade, um convite para enxergar o que não aceitamos em nós. É como se cada pessoa fosse um espelho ambulante, revelando partes da nossa sombra que ainda precisam de luz. E quanto mais resistimos a ver, mais forte a vida nos força a olhar. Esse é o paradoxo do crescimento. O que você evita é justamente o que te liberta. As pessoas passam anos tentando mudar o comportamento dos outros, mudar chefes, parceiros, situações, mas não percebem que tudo isso é apenas um reflexo. E enquanto você tenta controlar o espelho te controla. E essa é a parte mais desafiadora do autoconhecimento. Perceber que ninguém está realmente contra você. A vida está apenas te mostrando aquilo que precisa ser visto, entendido e curado. Cada conflito é uma mensagem codificada do espelho da existência. Mas por que isso é tão difícil de aceitar? Porque o ego quer controle. Ele quer ter razão. Ele quer culpar. Ele quer ser o mocinho da história e colocar o peso da mudança nos outros. Só que o ego não cria a realidade. Ele apenas interpreta. A verdadeira criação vem da consciência, e a consciência funciona em outra lógica. Ela não reage ao mundo. Ela o cria, o colore, o interpreta e o manifesta segundo a frequência que emite. É como uma estação de rádio. Você só sintoniza a frequência que corresponde ao que transmite. Se a sua vibração é medo, você atrai experiências que confirmam o medo. Se é culpa, a vida traz situações que justificam essa culpa. Se é raiva, o mundo te oferece motivos para continuar irritado. Mas quando a vibração muda, quando você começa a sentir paz, merecimento e amor, o espelho responde com novas imagens. E aqui entra o ponto mais poderoso do princípio do espelho. A realidade é atrasada. O reflexo do mundo não muda instantaneamente. Existe um pequeno intervalo entre o momento em que você muda internamente e o momento em que o espelho responde. É como o eco de uma montanha. Você fala e o som demora um pouco para voltar. Nesse intervalo, o ego se desespera. Ele olha em volta e diz: nada está mudando. Então não adiantou nada mudar por dentro. E é justamente aí que a maioria desiste.
A pessoa começa a trabalhar o autoconhecimento, tenta mudar pensamentos, pratica gratidão, visualização, afirmações positivas, mas como o mundo ainda parece igual, ela volta ao padrão antigo. Só que o espelho está apenas ajustando o reflexo. Ele precisa de constância. O universo precisa reconhecer a nova vibração como verdadeira antes de projetá-la no plano físico. Mas como transformar na prática esse reflexo? Existem 4 passos essenciais, e cada um deles exige coragem emocional, porque mudar a si mesmo é o maior ato de poder que existe. O primeiro é observar sem julgar. Tudo o que desperta incômodo fora é um reflexo de algo não resolvido dentro. O julgamento é a forma que o ego usa para não sentir. Mas o autoconhecimento começa quando você para de fugir do espelho e decide olhar com neutralidade. Se alguém te desrespeita, pergunte: onde eu mesmo não me respeito? Se o mundo te ignora, pergunte: onde eu me abandono? Essa autoanálise não é culpa, é libertação. O segundo passo é aceitar o reflexo como aliado. O espelho não é seu inimigo, ele é seu professor. Cada situação difícil é uma aula disfarçada, um teste de coerência vibracional. A vida não te pune, ela te treina. Quando você entende isso, o jogo muda. Em vez de reagir, você começa a compreender. E quando você compreende, o reflexo muda. O terceiro passo é mudar a vibração, não a circunstância. A maioria luta contra o problema, sem perceber que o problema é um espelho do estado interno. Em vez de tentar resolver tudo lá fora, mude o estado emocional que alimenta aquilo. Respire, observe, permita sentir. A energia que sustenta a dor se dissolve quando é olhada com presença. Isso é física emocional. O que é iluminado perde o poder de te dominar. E o quarto passo é agir como se o novo já fosse real. Esse é o segredo da coerência vibracional. Você não precisa esperar o espelho mostrar a nova imagem para acreditar. É o contrário. Você acredita, sustenta a nova vibração e então o reflexo aparece. Quando você vive, pensa e sente de acordo com a versão que deseja ser, o universo se reorganiza para sustentar essa identidade. Mas atenção, a transformação verdadeira não é um exercício mental. É emocional, energética e comportamental. Você não muda o reflexo apenas dizendo, eu sou próspero. Você muda quando começa a viver como alguém próspero, quando deixa de negociar seu valor, quando se posiciona, quando investe em si e age com merecimento. A maioria quer resultados sem reconstruir o emissor. Quer que o espelho mostre sucesso enquanto mantém crenças de fracasso. Quer amor sem aprender a se acolher. Quer paz sem abandonar o controle. Mas o espelho não entende palavras. Ele entende frequências. Por isso, quando você muda o que sente, o espelho muda o que mostra. E quanto mais você sustenta o novo estado, mais rápido o reflexo se estabiliza. Esse é o ponto de virada da manifestação consciente. E existe um momento mágico nesse processo. O instante em que você percebe que o espelho finalmente mudou. As situações que antes te tiravam do eixo agora passam despercebidas. As pessoas te tratam diferente, mas, na verdade, não foram elas que mudaram. Foi o seu campo vibracional que mudou. É como trocar a lente pela qual você vê o mundo. A paisagem é a mesma, mas o olhar é outro. O princípio do espelho não é sobre espiritualidade distante, é sobre responsabilidade radical. É sobre parar de culpar, parar de esperar, parar de se esconder. É sobre entender que o reflexo do mundo depende daquilo que você escolhe sustentar dentro. É sobre sair do papel de vítima e assumir o de criador. Então, se hoje algo na sua vida parece não se mover, pare de tentar quebrar o espelho. Olhe para si, mude a frequência e o reflexo mudará com o tempo. A vida não está contra você. Ela está apenas te mostrando o que você ainda não entendeu. E quando você entende, a repetição acaba. O mundo exterior é apenas a superfície de um oceano que nasce dentro de você. E quando esse oceano se acalma, o reflexo se torna cristalino. A paz interior é o espelho mais perfeito que existe. Lembre-se, nada nem ninguém tem o poder de te ferir, a menos que o reflexo dentro de você ainda acredite nisso. Mude o emissor e o reflexo muda. Essa é a verdadeira alquimia do ser.
porque o espelho do mundo não mente, mas ele também não julga. Ele apenas reflete. E quando você decide se tornar a imagem do amor, da coragem e da consciência, o mundo inevitavelmente se tornará o reflexo mais belo do que você se tornou por dentro. E é nesse ponto que o verdadeiro poder nasce, quando você entende que o espelho não existe para te agradar, mas para te transformar. Quando cada desafio se torna uma ponte, quando cada dor se transforma em portal, e quando, finalmente, você percebe que o reflexo mais bonito não está no vidro, nem no mundo, mas na consciência que aprendeu a enxergar com o coração.